Estamos de volta no Além da Notícia desta quinta-feira e já estamos aí contando as horas para as eleições municipais 2012. E eu estou recebendo hoje aqui em nosso programa o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Urich-Steiner, que está conversando conosco sobre o Voto Consciente, uma campanha lançada há aproximadamente um mês da CNBB com o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Dom Leonardo, eu vou convidá-lo agora a assistir comigo uma reportagem feita lá na PUC sobre esta campanha que foi lançada conjuntamente, CNBB e a PUC Minas. Vamos acompanhar e a gente já comenta. Desde 2006, a Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com o Núcleo de Estudos Políticos da PUC de Minas Gerais, produz material de formação política nos anos eleitorais. Os primeiros foram apenas impressos e este ano o projeto conta com uma novidade. Nós resolvemos produzir materiais audiovisuais, justamente na perspectiva de que as pessoas tendo acesso a esse material poderão, a partir da sua visualização e da sua discussão na comunidade, discutir várias formas de acompanhamento dos eleitos, os critérios de escolhas dos candidatos. Para o cientista político que coordena o projeto, a ideia é que os vídeos fomentem discussões políticas na sociedade e, para isto, foram abordados diversos temas. Como os critérios para escolher os prefeitos e vereadores, como acompanhar os eleitos, o que os políticos, principalmente os vereadores e os prefeitos, têm como deveres, né, cada um deles de forma específica. Para a elaboração de todo o material, cerca de 17 profissionais de várias áreas foram envolvidos nos trabalhos. Tudo isso para ajudar o eleitor a pensar de forma consciente na importância do voto. A equipe de direção e roteiro, nós fomos totalmente orientados por uma equipe de especialistas da PUC Minas, integrantes do Núcleo de Estudos Sociopolíticos, que envolviam a área de cultura, educação, ciências políticas e sociais. Para a realização do trabalho, a produção teve o cuidado de atingir todos os públicos. E nós somos em várias regiões da cidade, tanto regiões de periferia como centrais, como regiões mais rurais, ou seja, da região metropolitana de Belo Horizonte. O que a gente queria era criar uma identificação com todos os universos da sociedade. A equipe, formada por professores da PUC e representantes da Arquidiocese, acompanharam de perto todas as etapas do trabalho. Desde a elaboração do roteiro, a revisão do texto e do conteúdo do texto e do próprio roteiro, né? As gravações, acompanhamos as gravações, acompanhamos a edição. Em todo o processo, o desafio de encontrar uma linguagem adequada. Vamos trazer a experiência do cultivo de alimentos de qualidade para o processo eleitoral. O desafio maior foi transformar isso tudo numa linguagem universal que todas as pessoas pudessem entender, tanto do mais humilde até o mais letrado. Que a gente conseguisse transformar tudo em um equilíbrio de comunicação. Para que a gente pudesse dizer o que é conceitualmente correto e, ao mesmo tempo, é comum, quer dizer, numa linguagem que todas as pessoas que vissem, tanto sentissem a profundidade do que a gente queria, como fosse claro, simples. Então, ser simples sendo também complexo. Super atraente o trabalho, está na página da CNBB, www.cnbb.org.br. Dom Leonardo, uma boa ideia é irrenunciável, né? E fundamentalmente para as eleições. A iniciativa da Arquidiocese PUC Minas é muito importante, interessante, e nós vimos todo o material e nós assumimos esse material, naturalmente, com a licença da PUC Minas, e estamos espalhando para todo o Brasil. E o importante é os esclarecimentos que cada programa do projeto vai dando. Os esclarecimentos do que é o prefeito, a função do executivo, a função do legislativo, qual a importância do vereador, e qual é o comprometimento. Muito bem feito, muito bem feito. Como foi ressaltado, uma linguagem bastante assim, acessível, buscando atingir as diversas realidades. Creio que tem ajudado, ao menos nas minhas viagens, tenho sentido de eles terem vindo comentar, dizendo da importância dessa iniciativa de a CNBB ter assumido essa tarefa com a PUC Minas.
Muito bem. E olha, eu quero aproveitar que a gente está trazendo esta grande notícia, essa boa ideia que surgiu e que a CNBB está tornando isso disponível para as pessoas através do seu site. É quinta-feira à noite ainda, nós temos até o domingo para escolher um bom candidato. Tudo isso serve de auxílio, de ajuda, né, Dom Leonardo? E a propósito, tem aqui uma outra boa notícia também que eu quero comentar com o senhor. O TRE do Pará e a CNBB Regional Norte lançaram um Disque Denúncia. A notícia diz assim: o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o Ministério Público Eleitoral MPE e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Norte 2 lançaram no dia 7 de agosto passado o serviço telefônico 0800 para receber denúncias de crimes, corrupção e ou fraudes eleitorais. No início, o serviço funcionou das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. E agora, nesta semana importantíssima e última, o Disque Denúncia passou a atender 24 horas, inclusive aos sábados e domingos. O atendimento é realizado por voluntários convocados pela CNBB, interessados em trabalhar no recebimento das denúncias. O número é, atenção, região norte do país, Pará, 0800 096 0002. Dom Leonardo, essa aqui também, o senhor já conhecia essa boa notícia, né? Já, inclusive, os bispos do Pará entraram em contato com a Secretaria da CNBB antes de assumirem essa parceria. E nós, inclusive, pensamos de, talvez para as próximas eleições, ver se não conseguimos fazer essas parcerias nos outros regionais. A sede, portanto, é em Belém, se tratando do Pará, e isso ajuda muito, especialmente na questão da compra de voto. Na compra de voto, ou a gente poderia dizer, na venda do voto. Na venda do voto. E nós sabemos a lei que foi chamada a Lei dos Bispos, que tem a ver justamente com essa questão de fundo, de que o voto tem que ser livre, tem que ser consciente, o voto deve ser aquele voto que realmente ajude a construir uma sociedade fraterna e justa. Dom Leonardo, ainda há o voto de cabresto, ainda há o voto em que o eleitor ele se vê constrangido e obrigado a votar em determinado candidato que exerce sobre ele alguma influência. Talvez o que nós tínhamos no passado de voto realmente de cabresto tem diminuído muito graças, penso também ao trabalho que se tem feito da CNBB e outras entidades. Eu creio que todo esse movimento da ficha limpa que houve, a lei anticorrupção, venda ou compra de voto, tudo tem ajudado muito na consciência de o voto ser meu. O meu voto é uma contribuição que eu dou para a comunidade, para a sociedade, mas nós sentimos ainda que existe pressão em determinadas regiões, ainda existe pressão. Mas creio que tem diminuído muito graças a um trabalho que tem sido feito. Bem, só agora voltando aqui novamente a essa notícia que demos, então o pensamento é para as próximas eleições a possibilidade de se propor isto aqui em outros tribunais regionais eleitorais também, um Disque Denúncia? Seria muito interessante, eu diria até importante, no sentido de ajudarmos, possibilitarmos ao máximo eleições livres, eleições que realmente contribuam para o bem do nosso país. Eu quero aproveitar que a gente trouxe a campanha Voto Consciente com essas peças publicitárias e também dizer aqui para o senhor que eu fiquei extremamente feliz quando comecei a assistir as peças publicitárias do TSE, porque os textos e as referências todas são ao ficha limpa. A CNBB também ficou feliz quando viu esta menção importantíssima nas peças que estão circulando Brasil afora. Quando lançamos esse trabalho comum dessas peças junto com o TRE, foi feito inclusive abertamente uma sessão de publicação, de apresentação. Nós, como CNBB, agradecemos à ministra Carmen Lúcia as peças muito bem feitas, e partindo da vida concreta do povo. Sim. Trazendo um elemento, por exemplo, lá nós temos um cego, né? Nós temos uma pessoa idosa, dizendo que vai votar, que sentiu-se atraída pelo momento.
Então, são peças assim muito bem feitas, peças que elucidam, peças que trazem uma possibilidade de termos um voto realmente muito limpo, e principalmente por se tratarem agora de eleições municipais, que existe uma diferença, penso até bastante grande, em se tratando de eleições municipais e eleições para o Estado ou a Federação. Onde é que entra aí, Dom Leonardo, a distinção entre esta eleição e aquela outra que a gente elege os deputados, senadores e o governador? Por que esta eleição, ela parece que cai muito mais ainda na paixão popular? Porque é mais próxima, é do meu lugar, é da minha cidade, é do meu município, não é do meu estado. Tem um parente meu que é candidato, tem meu amigo que é meu candidato. vizinho, né? Então, a vida cotidiana, a cotidianidade está aí mais próxima, ao passo que o governo do estado, o governo federal, já é um pouco mais distante. Esse outro não, ele é, e eu gostaria de que o meu candidato ele vencesse. Eu gostaria que o candidato a vereador fosse eleito. E às vezes existem hoje também até bairros que procuram eleger o seu em vista do bairro ser atendido, ou nos municípios de comunidades, diversas comunidades, pequenas cidades, elegerem então daquela comunidade, daquela pequena cidade, um vereador. Então eles estão representados. Sim, e o que é extremamente legítimo também. Legítimo e diria necessário. Né? E, naturalmente, por ser tão próximo e trazer elementos da cotidianidade, e as diferenças ficam mais evidentes. A concorrência se torna mais tensa, gerando muitas vezes violência. Muito bem. Violência, que já é então um tema que eu quero aqui abordar com o senhor. A nota que a CNBB emitiu na semana passada, depois da reunião do CONCEP, diz assim: as eleições são uma festa da democracia que nasce da paixão política. O recurso à violência que marca a campanha eleitoral em muitos municípios é inadmissível. Candidatos são adversários, não inimigos. A divisão alimentada pelo ódio e pela vingança contradiz o princípio evangélico do amor ao próximo e do perdão, fere a dignidade humana e desrespeita as normas básicas da sadia convivência civil, que deve orientar toda a militância política. Do contrário, como buscar o bem comum, princípio definidor da política? A preocupação com a violência, de fato, Dom Leonardo, é grande nestas eleições? Ela cresceu, a preocupação, porque cresceu a violência. Existem dados, eu agora não saberia dizer a porcentagem, mas o TRE tem apresentado uma estatística de aumento da violência. E nós temos acompanhado pelos meios de comunicação o assassinato de candidatos. E isso tem gerado uma apreensão. Eu creio que a CNBB ela tem uma responsabilidade também diante dessa violência que cresceu, nesse sentido que nós emitimos essa nota chamando a atenção de que na política existem adversários, mas nunca inimigos. Quando se trata do bem comum, que é o fundamento da política, não existem inimigos. Existem posições diferentes. Existem posições diferentes de conduzir, de governar. Existem posições diferentes de como fazer determinadas ações no bairro ou no município, de como conduzir a saúde, de como conduzir a educação. Existem essas diferenças, que poderíamos chamá-las de ideológicas. Mas eu nunca sou um inimigo. Eu nunca sou um inimigo de alguém que está pleiteando o mesmo cargo que eu estou pleiteando. Acho que até o momento oportuno, Dom Leonardo, aproveitando agora este exato momento que estamos aí há 2 dias, de dizermos aquele candidato que a gente percebe truculento, desonesto na forma desigual de lutar pela prefeitura ou o cargo de vereador, aquele candidato que se percebe usar de fato da violência, nós podemos dar um basta nele, né? Um basta a ele. Significa não votar nele. Sim, sim. Não votar nesse candidato, porque ele não é ficha limpa. Não se trata apenas de julgamentos de ações que já foram julgadas ou estão sendo julgadas num tribunal, mas
é evidente que uma pessoa envolvida na morte de alguém não é uma pessoa confiável. Ele não é ficha limpa. Ele não é ficha limpa. Nós esperamos que nas nossas comunidades haja o bom senso, hajam as disputas, elas são necessárias, mas elas sejam democráticas. A violência não colabora. Cicatrizar as feridas da violência, às vezes, levam gerações. Cicatrizar a violência, principalmente na morte de alguém, as cicatrizes permanecem abertas, as feridas permanecem abertas e é difícil cicatrizá-las. Muito bem. Nós continuamos aqui no Além da Notícia e no próximo bloco eu quero falar o seguinte, do Leonardo. No começo deste ano foi anunciado que dos 5.563 prefeitos eleitos na última eleição, 274 já haviam sido cassados. Então a gente fala sobre este assunto daqui a pouco na volta no nosso próximo bloco do Além da Notícia.